E aí eu fiz, então, essa seleção e entrei, então, e foi lá que eu descobri, então, o que era um estudo de mestrado, né? Que é realmente um estudo muito mais profundo, né? Dentro das linhas de pesquisa que a gente pode escolher, a gente estuda realmente, assim, as leituras de ponta, leituras nacionais, literatura estrangeira, tem que fazer a proficiência, inclusive, né, em língua estrangeira, para justamente poder depois defender a tua dissertação. Só que o que eu vejo muitas vezes assim dos alunos é que muitos alunos que trazem um pouco desse teu discurso de eu gostaria muito de ser professor, mas eu não sei o que eu faço, porque eu não quero ser só professor, né? Tem muita gente, né? Essa história do ser só professor, né? Eu quero também trabalhar na prática, porque eu quero ensinar os alunos, eu queria ser professor, mas eu não quero estudar teoria, né? Bom, são algumas compreensões um pouco incorretas que a gente tem muitas vezes, né? Porque, bom, eu posso querer ser um professor dedicado exclusivamente à carreira acadêmica, né? E trabalhar com disciplinas que me possibilitam isso, inclusive, né? Eu fiz uma opção de ser um professor que advoga. Né? A minha disciplina que eu leciono, direito do trabalho, direito processual do trabalho, eu preciso ter exemplos para dar para os alunos em sala de aula. Né? Então, essa era uma preocupação minha. Né? Era um professor que não fosse apenas um teórico do direito do trabalho, mas que soubesse ensinar aos alunos também o dia a dia daquilo que a gente vivencia em processos, no fórum, essas questões, em audiências, essas questões todas assim. E isso, de uma certa forma, né, Fernando, já chegou agora ao direito, né, de uma outra perspectiva. São os mestrados profissionais, por exemplo. Né? A FGV foi a pioneira no Brasil, né, sem dúvida nenhuma, a trazer essa modelagem, né, de um mestrado profissional, né, e a Unicinos agora também tem, inclusive, né, o seu mestrado profissional. Nós já temos há 5 anos esse mestrado profissional, inclusive muitas vezes as pessoas nem sabem, né, que existe, né? E agora a gente já tem, inclusive, algumas universidades federais abrindo mestrados profissionais, né? Já existiam em outras áreas da saúde, existe mestrado profissional em história, mestrado profissional em enfermagem, né? Mas no direito a gente tinha um pouco dessa coisa o mestrado profissional é o cara que não conseguiu passar no mestrado acadêmico, não conseguiu fazer a seleção para o mestrado acadêmico, foi pagar para fazer um mestrado, né? Não tem nada a ver. Esqueçam essas ilusões, né, que tentam vender para vocês. Eu sou professor de mestrado profissional e vou dizer para vocês, é muito legal. Tá? A nossa perspectiva de pesquisa ela é diferente. Ao invés de nós fazermos uma pesquisa teórica que te dá uma formação puramente acadêmica para te habilitar para a sala de aula, a gente faz uma pesquisa aplicada. O mestre que faz o mestrado profissional, ele tem a mesma prerrogativa de dar aula do que o mestre que fez o mestrado acadêmico. Né? A titulação é exatamente a mesma, o tempo de duração é o mesmo. A diferença é a gente faz pesquisa aplicada. Então, a gente faz pesquisa dentro de empresas, a gente faz pesquisa dentro de sindicatos, a gente faz pesquisa dentro de startups. Ou seja, eu preciso ter uma revisão teórica, mas eu preciso entregar algo nessa pesquisa. Né? Por exemplo, eu tive um aluno que pesquisou sobre os critérios de avaliação da OAB para os cursos de direito no Brasil. E aí a gente fez a pesquisa e a nossa entrega que a gente fez junto com a dissertação dele foi a gente montou um novo formulário de avaliação para sugerir para a OAB aplicar nos cursos. Eu tenho uma aluna minha que pesquisou sobre vínculo de emprego de motoristas da Uber. A gente montou um aplicativo para motoristas da Uber terem orientação contábil e jurídica 24 horas. Eu tenho um aluno meu que fez sobre LGPD nas relações de trabalho. A gente montou uma cartilha sobre aplicação da LGPD nas empresas. Então, a gente faz a pesquisa, mas ela tem que obrigatoriamente ter uma entrega junto. Então, muitas pessoas estão descobrindo esse caminho do mestrado profissional também como algo que eu vou conseguir conquistar aquele meu objetivo de dar aula, mas vou trabalhar um outro modelo de pesquisa. Né? Então, quem sabe no futuro a gente vai ter, inclusive, até os doutorados profissionais também.
Sim, eu inclusive fui um desses que achava que, até pouco tempo atrás, eu achava que o mestrado profissional não te dava a oportunidade de tu dar aula, que era uma espécie que professor tu não podia ser, tu podia fazer outras coisas, mas professor não. E aí me explicaram que não era bem assim. E, Exatamente. então eu me interesso muito também pelo mestrado profissional. Até um amigo meu faz parte do grupo aí, uma hora dessa ele vai vir aí participar com a gente. Ele passou em primeiro agora na seleção para o mestrado profissional do Unicinos, lá estava todo feliz. Um abraço Pedro, aí pro Pedro, né? Isso aí. Pedro Schneider, querido. Pedro foi E meu orientando de TCC. Fez ele um adora, baita né? TCC. Aliás, inclusive, né, o Pedro, eu mandei o texto dele, a gente fez uma revisão, eu mandei o texto dele para Denise Fincato, ela adorou o texto, nós estamos fazendo a revisão e 2021 está saindo em livro, com nós três aí como autores. Olha aí, isso ele não nos contou, hein? Já Guardou esse está segredo. fase final já de revisão e produção. É quase a mesma história do Diego Gazinel, que o Sérgio adora contar, que, que quando o Gazinel foi apresentar a banca, diz que a banca chorava e chorava de emoção daquele, daquele trabalho super bem elaborado e apresentado. Diz que, eu não lembro se era a professora Ângela o nome. A Ângela, Isso, diz que a Ângela até ofereceu passagem para Portugal para ele. é verdade, eu não me lembrava disso. Mas o Pedro, ele faz parte ele adora, né, Direito do Trabalho, o pai dele Advoga, acho que era, isso. o pai dele acho que é do Direito do Trabalho, até hoje advoga e ele gosta muito, e a gente chama ele e tem mais uns três que são a esquerda do grupo, né, são os de esquerda. Aí ele tá sempre tendo que dar lá a posição dele, porque eles são minoria, mas o grupo em si ainda é bem... A gente conversa bastante, a gente dá risada disso, não tem nada de... Bem diferente da política no Brasil, assim, o negócio é bem mais educado e civilizado. O Tem Pedro eu diálogo, né? incomodei muito. O Pedro eu incomodei muito na orientação, porque ele me mandava o trabalho e falei, esse troço tá muito bom aqui, eu vou ter que pedir mais alguma coisa para ele, assim, não dava para devolver só dizendo, tá ótimo, não precisa fazer nada, né? Então, assim, o que ele teve que pesquisar de coisa que eu inventei moda naquele trabalho, mas assim, também, olha, se não tirasse distinção naquele trabalho, eu acho que eu não, eu ia chorar, sério mesmo, porque assim, olha, um trabalho assim, do início ao fim moldado assim para aquele resultado, né? Ele é muito inteligente, assim, é inegável. Então a gente já sabe, vamos ter que fazer um episódio com ele falando sobre esse TCC aí, agora que foi feita Exatamente. Chama essa ele para propaganda isso. toda aí. Ô, Renatinha, eu não sei se quer comentar alguma coisa agora sobre até esse início, acho, do professor. Não, na verdade, o que eu queria perguntar para o Guilherme é se quando tu fez a seleção para dar aula na Unicinos, então, se havia alguma possibilidade de escolher em quais matérias tu daria aula, ou se isso é uma decisão da universidade, ou do professor que está entrando na universidade, né? Se hoje em dia tu dá aula em outras instituições que não só a Unicinos, e em quais níveis de graduação que tu está dando aula atualmente? Hoje eu tenho 40 horas na Unicinos, né? Então eu sou professor da Unicinos. Outras instituições é só como professor convidado, assim, de especialização, pós, uma palestra, alguma coisa assim. Mas vínculo mesmo hoje de graduação é só com a Unicinos. Já dei aula concomitantemente em outras instituições, enquanto sou professor da Unicinos, né? Mas uma experiência um pouco complicada, assim, um pouco difícil, porque uma sobrecarga de trabalho muito grande, assim, né? Do tipo, dar aula de manhã, escritório de tarde, voltar para dar aula de noite e fazer isso todos os dias, de segunda a sexta, né? Uma hora que o corpo, ele vai dar um sinal, eu tive, né, esses sinais, né? E então... chega uma hora que a gente acaba tendo que fazer algumas opções. Claro, quando a gente está no começo, a gente realmente se joga em todas as oportunidades que nos são dadas, porque a gente precisa, né, mostrar o nosso trabalho. Conforme a gente vai evoluindo, amadurecendo, a gente também vai se dando o direito de fazer, né, algumas escolhas. Mas quando eu participei da seleção da Unicinos, aquela seleção teve várias disciplinas de seleção. Foi uma seleção bem, bem grande, assim, tanto que eu entrei, o Everson, o Olson, a Débora, a Damascena, nós somos uma grande, assim, que entrou no direito
o Dalton, né, naquela seleção, porque foi uma seleção bem grande que teve do direito. Então, tinha seleção para disciplina de propedêutica, tinha seleção para penal, tinha seleção para civil, tinha seleção para trabalho, tinha seleção de tributário, né? Então, eu me inscrevi na seleção de direito do trabalho, porque era a que eu queria, né? Muito em dúvida, na verdade, né, se eu ia me inscrever na de civil ou na de trabalho. Assim, eu sempre digo, né, que eu não gostava de direito do trabalho na faculdade, né? Minha disciplina favorita da faculdade foi direito de família. Por causa da Simone, que foi minha professora de direito de família, né? Eu amava ela, né? Então, era tipo assim, um discípulo, assim, né? Qualquer disciplina que fosse a dela era a minha preferida, né? E aí, a minha vida no direito do trabalho, ela veio muito mais da minha vida profissional, né? Não foi a academia que me levou para a advocacia trabalhista, né? Foi o direito do trabalho que me levou a ser professor de direito do trabalho, porque, na verdade, eu fui ter contato com o direito do trabalho depois de formado na vida prática, assim, nos escritórios, em outros lugares que eu trabalhei, Procuradoria do município de Canoas e tal. E aí, então, eu decidi fazer a seleção em direito do trabalho. E eu vou dizer para vocês, talvez essa tenha sido a decisão mais acertada que eu fiz na minha carreira, porque hoje eu não me imagino trabalhando em outra área que seja o direito do trabalho. A Unicinos, nesse ponto, né, embora a gente já falou várias vezes da Unicinos aqui no podcast, né, mas não estamos aqui fazendo propaganda nem nada, mas que, enfim, somos 4 oriundos de lá, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, que é esse respeito pela área do professor, né? O Guilherme é professor de direito do trabalho, né? A Isabel é professora de responsabilidade civil, né? Então, tu tem essa divisão mais diária, assim, claro, às vezes tu tem uma necessidade de uma composição de carga, de auxiliar em alguma demanda, né, que te coloca. Então, a gente já deu aula de teoria geral dos contratos, já deu aula de introdução ao direito, são disciplinas que estão absolutamente dentro da minha atuação e que sem problema nenhum eu leciono quantas vezes precisar. Claro, eu, por exemplo, sei que eu não seria um bom professor de direito penal, por exemplo, né, porque não atuo na área, não estudo, né, direito penal, então certamente não seria um bom professor dessa área. Mas, infelizmente, a gente tem, né, isso é uma questão que o ensino jurídico no Brasil precisa enfrentar de uma forma um pouco mais séria, que é essa questão. E agora, até com essa pandemia, essa explosão EAD, né, de cursos, né, que tem aí a R$ 59,90, né, que tu não tem aula com o professor, tu tem aula com um tutor, né, que é o cara que tem que dar aula de tudo, né? O professor, ele é professor de direito, ele não é professor de direito civil, né, de direito do trabalho, ele é professor de direito. Então, o cara dá aula de coisas ambiental, né, tributário, penal, e isso é algo que a gente precisa, né, contar cada vez mais, né, com a fiscalização da OAB. Por isso que eu sempre me posicionei, sou a favor do exame de ordem, né? Sim, é um filtro, né? E acho que a gente precisa, né, valorizar isso. Esse mundo pós-pandemia, ele vai mudar a nossa própria forma de consumo do ensino, né? Hoje tu faz direito a R$300 em alguma faculdade qualquer aí, né? A gente sabe que cursos como Unicinos, PUC, Fevale, La Salle, né? Essas assim são cursos mais caros, porque justamente investem no capital humano dentro da universidade, né? Vocês estão tendo aula com um professor que é doutor, um professor que é mestre, um professor que atua na área, né? Então não é um alguém que foi lá decorar um livro para falar para vocês, né? Sim, e até aproveitando que tu puxaste esse gancho, Guilherme, como é que está sendo essa função agora dessas aulas remotas, EAD, está migrando tudo para esse sistema híbrido ou vai ser só à distância? Queria que tu comentasse um pouquinho quais são as dificuldades, os grandes desafios que a gente tem e também algumas vantagens. Fala um pouquinho para nós, por favor. Eu acho que esse é um modelo que veio para ficar, assim, isso é inegável. O que a gente vai ter que saber agora separar é o joio do trigo. Quem está fazendo um EAD com seriedade ou quem está dando apostilas para ler. Como é que foi esse ano assim para nós, né? A gente teve 3 semanas de aula presenciais, né? Ali em março, e aí em 48 horas nós migramos tudo para o remoto. Né? No início, claro, né? Muitas dúvidas, tá? Como é que eu faço? Gravo aula, não gravo? Tem que dar aula ao vivo, não tem que dar aula ao vivo? Dá texto, passa atividade, né? Claro que o primeiro mês ele foi muito difícil. Eu, no semestre passado,
né? No primeiro semestre que a gente teve da pandemia, eu gravei todas as minhas aulas. Além de dar as aulas nos encontros síncronos, né, que a gente chama, eu também gravei todos os materiais de aula para deixar para os alunos. Assim, não podia estar comigo naquele momento, depois podia me assistir dando matéria. Como é que foi nesse semestre? Aí, nesse semestre, a gente foi adaptando algumas coisas, foi entendendo um pouco melhor a dinâmica e a gente adotou um modelo presencial remoto. Né? Ou seja, a gente tinha que estar no momento da aula com os alunos. Então, por exemplo, lá eu tenho aula segunda de manhã. Tá? Segunda de manhã eu estava dando aula. Tá? Ao vivo, normal, claro, remotamente, né, pelo computador, com os alunos ali, pela plataforma que a Unicinos nos assinou, disponibilizou para nós, para fazer essa aula. Então, eu posso dizer assim, vantagens, claro, né, vamos pegar aqui deslocamento, gastos, alimentação, né, essas coisas todas assim, é claro, é muito mais interessante, né? Pontos negativos, né? A gente acha, eu vejo ainda assim que talvez o aluno não esteja tão habituado com isso, e não foram raras as vezes em que a gente estava aqui dando aula e ninguém deixa a sua câmera ativada. Né? E aí tu fica dando aula para bolinhas, para iniciais, né? E muitas vezes até ativa um microfone, manda uma dúvida, manda um chat, alguma coisa, mas o contato esse, assim, eu ainda senti, essa para mim tem sido a maior dificuldade, assim, né? Se lá no presencial a gente se encontra no corredor com café, cumprimenta, como é que tá o estágio, não sei o que tal. Aqui o nosso assunto virou, tá boa a tua conexão, tu tá me ouvindo, estão conseguindo me entender, vocês enxergam o PowerPoint, né? O assunto ficou muito mais burocrático, né? O meu único medo é a gente perder esse lado humano que a educação tem e que é necessária. Então, claro, eu acredito que a gente vai voltar em algum momento, isso é evidente, né? Mas eu acho que isso vai ser uma realidade. Talvez a gente vá ter num futuro pós-pandemia umas presenciais, umas remotas, né? Talvez até o próprio EAD vai mudar, né? Eu não preciso agora mais ter um EAD totalmente assíncrono, um EAD em que o aluno pega um material, lê e faz uma prova. Talvez eu consiga agora ter um curso EAD com aulas ao vivo, né? Então, acho que tem muito dessas questões assim, né? Claro, né? Mas desde que isso não uberize a nossa profissão, né? Não adianta colocar aqui um professor para 200 me assistirem ao vivo e ninguém falar comigo, né? Então é mais nesse sentido. Sabe, Guilherme, que a questão da humanização que você falou agora, eu acho que ela é uma coisa muito presente em ti, porque eu te acho muito próximo dos alunos, e eu acredito que isso deva ter sido uma dificuldade muito grande para ti, porque é isso, porque a gente te encontrava no corredor e isso estava disponível. Eu lembro que eu não fiz TCC na área do direito do trabalho, apesar de hoje trabalhar com direito do trabalho, mas eu fui tirar dúvida contigo, tu me auxiliou, procurou sempre ajudar, e eu acho que essa é uma questão que a gente perde, né, nas relações que estão virtualizadas hoje muito mais do que o que elas já foram há pouco tempo atrás, e que elas tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida, né? Porque é isso que tu disse, em 3 semanas teve aula, do nada fecha tudo, desenvolve uma plataforma, libera a plataforma para os alunos, vou dar aula ao vivo, não vou dar aula ao vivo, vou gravar, não vou gravar, e eu acho isso incrível, assim, e me preocupa muito a relação humana, como que ela vai ficar. E até essa interação, essa falta de interação física agora com os alunos também prejudica a nossa primeira pergunta, porque era aquela de incentivo a fazer a pesquisa, essa parte mais acadêmica, não tendo essa proximidade mais com o professor, perde um pouco esse incentivo. E também, até eu já pensei agora que falaste que às vezes não raras vezes tu dá aula e tem um monte de bolinhas pretas, tu não enxerga os alunos. E como é que faz para chamar a atenção dos caras, para prestar atenção em ti? Olha, a gente tenta fazer várias estratégias do tipo jogo, né, essa estratégia da gamificação, né, de algumas matérias. Na minha última aula, antes da prova do GB, na aula de revisão, a gente fez o convite que foi para o Moodle lá para os alunos era o café de encerramento, né? Então a gente tinha que abrir a câmera com uma taça de café, água, para fazer um brinde virtual. Nesse muitos fizeram, assim. Eu tive uma turma que vários assim ligaram e faziam assim, sabe, para
Pra gente justamente, porque assim, eu disse para os alunos uma coisa assim, né? A gente vai ter que até reaprender a se relacionar com as pessoas, né? Porque a gente vai ter medo das pessoas nessa saída, né? Do mundo pós-pandemia, porque alguém vai tossir do teu lado, ele vai ter medo. Né? A gente não vai saber, vai ser estranho a gente ter que remodelar esses nossos laços com as pessoas. Eu disse para os alunos, eu não quero ver vocês para achar que vocês estão aqui me assistindo ou não. Eu quero ver vocês porque, sim, um dia nós vamos voltar e vocês vão me encontrar e vão dizer oi, e eu vou dizer oi, né? Quem é você? Né? Eu quero saber quem vocês são. Né? Então, acho que isso tem muito disso. Isso tem muito disso, é bom, né? Eu acho que tem muito disso nessa interação humana, né? E como tu falava da pesquisa, né? Eu vou usar o exemplo dos alunos de TCC, né? Os alunos que fizeram TC2 nesse semestre tiveram muito mais dificuldade em achar materiais, em atrás de materiais. Porque a biblioteca está aberta, a biblioteca dava para buscar, mas tem que sair para a rua, né? E a gente está com medo de sair na rua. Então, não adianta a biblioteca estar aberta e eu ter medo de sair de casa. Né? Então, pesquisar na internet, saber passar a peneira na fonte, né, que eu estou usando. É possível fazer pesquisa dessa forma? Eu fazia reuniões tanto individuais quanto coletivas com os meus orientandos para a gente ter momentos até deles se enxergarem um pouco, né, nas nossas reuniões de TCC tem que ter câmera aberta, né, para que todo mundo se enxergue, para que todo mundo participe. E foi possível, assim, tive 5 TCCs nesse para a banca nesse semestre. Alguns alunos, inclusive, preferiram deixar para o semestre que vem para uma esperança, né, de uma volta, né? E foi possível fazer. Então, assim, o mundo vai mudar, o mundo já mudou. Então, quem quer fazer pesquisa daqui para frente vai ter que saber. Esse também é um modelo que a gente passa a trabalhar. Sim, isso só para complementar essa parte da humanização que a gente vem falando, o que eu estava pensando enquanto vocês falavam, a gente, né, eu, o Indruzi, a Renata, toda a turma que a gente formou, todos os amigos que a gente fez ali, foi muito mais por causa do momento que tu tá ali esperando o professor chegar, o momento que tu sai no intervalo ali, tu pega um lanche, o que tu tá comendo aí, conversa, ou então tu vai com a camisa do Grêmio aí, conversa com o cara, tal, e o jogo de hoje, sabe, essas coisas assim, realmente, né, isso aí não tem nada que substitua, isso aí a gente faz amizades assim. Eu sinto muita falta hoje. Eu estou fazendo essa pós em direito tributário, né? E às vezes eu pego ali e vejo assim, que saco, eu tenho que abrir a câmera aqui. Eu prefiro ficar com a câmera fechada, porque daí eu posso ficar de qualquer jeito. Isso ainda que eu sou homem, né? Normalmente as gurias que ainda tem que ficar se cuidando, se arrumando e tal. Mas me dá essa impressão, assim, que perde muito isso. No momento que tu tá ali tranquilo, conversando, nossa, o que eu fiz de amizade com a turma toda, assim, simplesmente naquele momento ali é o que eu mais sinto falta. Eu posso dizer assim que não tem comparação à questão de eu estar fazendo agora após, é claro que são bem menos alunos, mas o ânimo é outro de tu chegar na Unicinos, todo aquele ambiente de tu entrar, passar a catraca, né, de carro, aquela cidade que é a Unicinos, enorme, para quem não conhece, e aí tu entra, parece que tu entra num outro mundo, assim, um mundo onde só tem aluno, só aquele ambiente acadêmico, aí as pessoas estacionam, vão lá, se acham, conversam e tal. É um negócio que simplesmente não tem comparação, não tem como chegar no nível de tu ter uma aula e achar que vai ser ok só ficar aqui virtual. Talvez uma vantagem seja a possibilidade da gente ter contato com muitas pessoas que no presencial a gente não teria também, né? Da mesma forma que sente-se falta do presencial, é claro, acho que eu sou totalmente de acordo com o que tu falou, mas também a gente consegue chamar alguém lá de São Paulo, Minas, de outro país, né? Para fazer para nós aqui uma conferência, uma palestra, uma aula, algo que talvez não conseguisse no presencial, porque demanda um custo logístico muito alto, né? Hospedagem, passagem, horários, se a pessoa nos cobrar, né? E aí aqui a gente conseguiu aproximar muito mais. Então, assim, limites geográficos foram realmente espaçados, mas outros limites geográficos também foram aproximados, né? A gente tem que tentar tirar algumas vantagens disso tudo que está acontecendo, né? Claro, né? Quando terminar toda essa situação, é claro que a gente vai poder dosar e saber aproveitar as duas oportunidades, né? Estar com as pessoas e também chamar aqueles que estão longe mais para perto virtualmente, né? Então, eu, particularmente, não vou querer, depois da pandemia, ficar virtualizado sempre com a minha relação com as pessoas, né? Não tem sentido isso, né? Sim.
o toque pessoal dessas pessoas que nem tu, assim, que são animadas, entusiasmadas de pegar ali, isso aí não tem como reverter. Não, é muito difícil tu fazer no virtual. Apesar disso que tu falou, que no virtual realmente, né? Alguém que quer ser aluno de outro estado, outro país, tu pode ter aula ali. Posso estar fazendo aula em Harvard, né, EAD, e tá tudo certo. Professor, só aproveitando que eu terminei esse assunto aí, mas antes de eu fazer a minha pergunta ali, tu estava falando sobre TCC. E todo mundo que te conhece já ouviu as histórias dos teus TCCs, que são muitos, e também de uma particularidade muito legal, que a galera, é a marca registrada, as pessoas olhavam para o nome, como é que é teu TCC? A pessoa falava o nome do TCC, é com o Vinci, né? O nome, o tamanho do título do TCC só pode ser com o Vinci. E aí eu queria, o que tu tem nos dizer sobre isso, essa inspiração toda para orientar a TCC? Sabe, assim, ó, é uma coisa que eu gosto muito, assim, de fazer, assim, e de trabalhar, assim, que é ensinar os alunos a serem pesquisadores e fazerem trabalhos de qualidade. Isso também veio muito influenciado dos meus professores da graduação, assim, não posso negar. Da minha orientadora do mestrado, que foi a Thaisa Schiochetti. Não sei se vocês chegaram a ser alunos da Thaisa para tirar um Direito Civil 1. Não, quando eu entrei na faculdade, eu acho que era o último semestre dela, ela saiu. Depois ela foi lá para Paraná, né, passou no concurso lá. O próprio Wilson, né, no doutorado, assim, o Wilson é uma máquina de metodologia, assim, né? Eu aprendi muito a fazer pesquisa, assim, com ele. Então, assim, eu tive na minha formação de graduação, mestrado e doutorado, no pós-doutorado, assim, 4 pessoas que me exigiram demais na pesquisa. E eu acho que eu acabei carregando um pouco disso, com os meus próprios orientandos, assim, porque até eu mesmo, assim, não posso deixar, assim, de fazer, assim, um pouco de meia-culpa, assim, né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando o aluno vem com um trabalho tensamente muito simples, ou ele só quer fazer para passar, ou não sei o quê, né? Eu confesso, assim, que não tem como, assim, né? Eu já tive muitos alunos que me procuraram dizendo, olha, eu quero fazer um trabalho para passar, e a gente terminou com a pessoa se descobrindo uma grande pesquisadora, né? Dificuldades todo mundo tem, né? Não posso obrigar o aluno a ser um as, né, na pesquisa. Ele não quer seguir essa carreira, ele realmente não tem essa pretensão, não há por que eu exigir isso dele, né? Mas eu entendo que é meu papel mostrar para os alunos que tem que se fazer um trabalho de qualidade. Esse trabalho vai o meu nome junto, né? Tá lá na capa, né? Orientador. Então, se alguém acessar uma biblioteca, acessar esse trabalho e ler, e esse trabalho for péssimo, né? O meu nome tá lá junto sendo péssimo. Né? Então, muito dessa coisa, assim, que é quase uma neura, assim, né, de que os trabalhos têm que estar, assim, retocáveis para ir para a banca, para ter um resultado que seja condizente com aquilo que eu quero. Né? Na grande maioria das vezes, né, os alunos que me acompanham nessa etapa ali da formação deles entendem isso e atendem a esse meu pedido de seriedade com a pesquisa, né? E os títulos, né? Os títulos é que eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? De montar títulos, assim, né? E de escrever essas coisas assim mais sugestivas, assim, para deixar a pessoa na curiosidade de querer ler esse trabalho, né? Então eu gosto muito de misturar essa coisa assim de tipo filmes, músicas nos títulos, essas coisas assim, né, para a gente estabelecer essas relações do direito com a arte, né? Eu tive agora nas turmas de trabalho 2, né, eles tiveram que fazer um trabalho com músicas, né? A gente fez uma playlist, né? Eu montei uma playlist para eles e eles tinham que fazer um ensaio sobre a música, né? Como é que eles podiam escolher as músicas ali e tinham que dizer o que trabalho estava representado naquelas canções ali. Então acaba também sendo um pouco de uma fonte de inspiração aí para criar essas pesquisas, para criar esses títulos. E essas pesquisas, na grande maioria das vezes, né, já viraram muitas produções, né? Já tive livros, né? Alunos que viraram livros, né? Como o Pedro, como a Marta Titone, né? Alguns anos atrás. Alunos que viraram artigos que a gente publicou em revistas com pares, inclusive. Eu tenho agora uma orientanda minha que foi aceito um artigo na revista dos tribunais. Então, é mostrar para os alunos que
gente, não é só um trabalho, não é para fazer, né? Não é trabalho de direito do trabalho, né? Tem que ter seriedade para fazer isso, né? Um TCC abre muitas portas, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional, né? As pessoas olham, elas querem saber quem faz, quem encara a faculdade com seriedade. Então, acho que vem muito da minha própria experiência na graduação, no mestrado, no doutorado, essa exigência que eu tenho ali nos TCCs. Eu concordo muito com isso do TCC. Até falei, foi no episódio da Renata, que eu, o Induruz e a Renata falamos bastante. A gente fez assim, falamos sobre o início no direito, o durante e o depois ali. E a gente falou bastante sobre TCC. E eu disse assim que para mim foi bem difícil, porque eu realmente, né, na faculdade inteira, eu nunca gostei de fazer trabalhos. Na faculdade inteira eu fui fazendo os trabalhos daquele jeito assim, faz assim, já tá bom, né? Não se puxando tanto. E aí chegou na hora do TCC, tá, e agora? Agora eu tenho que fazer mesmo, agora não tem. E aí eu sou campeão também de dar aquela procrastinada, assim, fui deixando, chegou a hora, meu Deus, e agora? Bateu o sufoco mesmo. A Camilinha, que eu sempre apresento no começo do programa, noivo da Camilinha, eu falo, ela, meu Deus do céu, enquanto ela estava fazendo o TCC com o professor Guilherme Vinci e já tinha terminado, acho que era em outubro, já estava pronto, o TCC de sei lá quantas páginas dela, tinha 300 páginas, eu acho, e o meu ali estava começando o primeiro capítulo apavorado, eu suava frio, mas mesmo assim eu acabei dizendo no final, assim, e hoje eu penso que o TCC é um negócio muito importante, é uma etapa tem que ter, não tem como escapar, porque se tu quer ser um profissional, se tu quer realmente, né, o diploma, tu ganhar o diploma, assim, tu tem que ter passado por um negócio assim, que tu precisa fazer certinho, nas normas certinho. Às vezes tu pensa, essas normas são chatas e tal, só que é o mínimo, assim, às vezes tem tanto profissional já fraco no mercado, se a gente começar a nem TCC mais fazer, agora eu sei que já está tendo uma flexibilização, né, não é mais só aquele tipo de TCC fechado, que a gente falou antes mesmo, mas é interessante saber que mesmo assim não vai largar. Tinha boatos, TCC não vai mais precisar ter. Precisa, porque é um negócio que se a gente não tiver essa obrigação de fazer um trabalho bem feito, que venha uma banca avaliar e fale realmente se está bom, se não está bom, porque eu já vi muita gente falando que o trabalho não está bom e sendo reprovado, aquele boato aquele papinho de que TCC não precisa, tu vai ser... Não, já vi muita gente que não deu bem certo. E ainda mais uma coisa para complementar sobre isso, é que sobre as curiosidades dos teus títulos, teve um que me chamou tanta atenção que eu fui ter que entender, fui procurar no Google, porque eu não sabia quem era a tal da Geni, no trabalho do TCC do Matheus. Do Matheus Flash de Lima. Isso aí. Era quem mandou tirar pedra na Geni, não sei o que. Daí eu fiquei com vergonha de perguntar quem era. Vai que eu não sei. Eu fui lá no Google, botei, agora eu entendi. Famosa canção do Chico Buarque. Agora eu entendi. Não pode tocar pedra na Geni, era o título desse TCC, era alguma coisa assim. Era algo do tipo. E aí a curiosidade pegou, né? Muita gente que eu ficou sabendo do nome, quis saber como é que era e tal. Realmente faz uma diferença bem grande, né? E tem essa chance de transformar uma parte que parece ser tão formal, tão, né? Tudo certinho, tem que ser assim, tem que ser assim. É uma chance de tu botar logo no título uma flexibilizada, né? Deixar um negócio mais divertido, digamos assim. Não, e tu sabe, Fernando, porque assim, eu me lembro quando eu fiz a minha banca de TCC, né? A Simone, minha orientadora, a professora Grace e a Fernanda Borghetti. Fernanda Borghetti esteve na minha banca de TCC, né? Eu me lembro que elas falaram uma coisa que até hoje assim, eu não me esqueço, né? Bom, vamos deixar registrado aqui, né? Não sei se vocês vão chamar, fica aqui, né? Se querem chamar a Fernanda também para falar, né? Foi orientadora ali Minha orientadora, da Renata, né? O que ela me bateu naquela banca, gente. Gente, foi uma coisa assim, era um negócio assim que olha que eu gostava, negócio dela, adoro ela, né? Mas, meu pai do céu. Mas elas falaram uma coisa que foi muito legal, né? Dava vontade de virar a página do trabalho. Isso é uma coisa que eu procuro fazer nos trabalhos, né? Quem lê, tinha vontade de ler a próxima página. Então, acho que isso também é uma coisa que tu já tenta fisgar desde o início para levar, né, uma boa leitura para a pessoa, né? E que nem ler um
um livro, uma revista, né? A gente que gosta de ler coisas legais, né? E não de ficar lendo ali blá blá blá, muito caçachê, né? Exatamente. Agora vai ser a Renatinha que vai dar. Estamos indo para o fim já, tá quase acabando. A Renatinha vai dar a última pergunta aí para a gente se encaminhar para o final. Mas só uma coisinha, depois tu corta isso, não quer abrir um novo link? Faltam 3 Vai cair minutos. esse falta aqui. 3 minutos. Sim, senão a gente ia começar a se empolgar e já ia. Boa. Já era, a daí. próxima pergunta vai empolgar. Tá, Vai. Tá. Vai abrir? Sair então. Sair aqui.